Através da palavra de hoje, todas as suas fraquezas vão ser fortalecidos, curados e libertos. Se nós somos filhos de Deus, isso significa que todos os nossos problemas já foram resolvidos. Todos os problemas da nossa vida foram resolvidos. Isso é a salvação. Para que nós recebêssemos essa salvação, o Filho de Deus, o único Filho de Deus, se entregou, morreu naquela cruz para pagar pela nossa vida. Então, a salvação que nós recebemos não é apenas uma coisa pequena, não, é uma coisa muito grande. Mas Satanás, ele vem para enganar e fazer você não entender o quão valoroso é isso. Ele também faz você duvidar se todos os seus problemas já foram mesmo resolvidos. Todos os pecados, todas as coisas que aconteceram no teu passado, hoje elas não existem mais. Porque se você vive no passado, não tem como resolver coisas que já passaram. Entenda, você já foi salvo e já foi resolvido todo o seu passado. Mas Satanás, ele vem e nos engana, trazendo o nosso passado com sentimento de culpa, nos insultando. Ele faz com que a gente pense, porque eu fui assim, por isso que agora eu estou doente, por isso que eu estou com uma vida assim. Ele faz você pensar dessa forma. E tem pessoas que também acreditam em, por exemplo, signos. Porque eu tenho esse signo, por isso que eu sou assim. Tem pessoas que são enganadas por essas coisas. Não existe esse tipo de coisa de destino. Não, Jesus já concluiu tudo. Todas as coisas foram concluídas. Até mesmo os problemas que você tem hoje, Jesus já solucionou naquela cruz. Até mesmo se você tem uma doença, ou se você é pobre, se você não tem dinheiro hoje, todos os acidentes, coisas que acontecem, tudo isso é bênção de Deus. Às vezes a gente pensa que somente as coisas que a gente vê que acontecem de bom com a gente são bênçãos. Mas isso é um pensamento errado que Satanás coloca. Satanás, ele faz com que a gente pense que o que a gente está vendo que é bom é bênção, o que a gente está vendo que é ruim é maldição. Mas isso é mentira. Se você não tem dinheiro, é para você não se apegar ao dinheiro. É para você entender quem é o dono do dinheiro. Não é você, é Deus. Se você está preocupado, mas eu não vou dizimar porque eu não tenho dinheiro. Não, não é assim. Existem pessoas incrédulas, ímpios, que eles são muito ricos. São pessoas de sucesso. Na semana passada, um dos segundos mais ricos da Coreia se suicidou. A maioria dos ímpios, eles acreditam que o dinheiro é deles. É uma coisa deles. Então, eles sofrem. Mas também tem cristãos que pensam dessa forma. O dinheiro não é seu. Jesus deixou a gente utilizar o dinheiro para fazer o reino.
E quando você começa a entender isso, Deus começa a confiar mais em você. Então, ele vai trabalhar nessa parte, né, em você. Se você está doente, é para que você possa se render mais ainda para Deus, para que você receba uma resposta maior dele. Para que você possa ser uma pessoa mais cheia do Espírito Santo. É assim que Deus trabalha em nós. E se caso acontecer algum acidente, isso quer dizer que é para a gente focar para Deus. Todos os acidentes, todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito de Deus. Então você não precisa se preocupar também com o futuro, porque o futuro também já foi consumado. Jesus já solucionou. Deus, ele vai prover todas as coisas para a gente fazer a missão, para a gente dizimar, para a gente fazer a vontade dele. Mas Satanás, ele vem e coloca na nossa mente para que a gente duvide, para que a gente fique com medo. Deus está falando, pense só no ID. E para que isso aconteça, Deus chegou no ponto de ele está dentro de nós. Nós somos um com Deus. Aquele que criou o mundo, ele está dentro de nós. Davi, ele falou que ele não tem nenhum problema. Por quê? Nós não temos problema, porque nós somos filhos de Deus e ele está conosco. Vamos orar para que através do Espírito Santo você receba essa verdade na sua vida. Vamos não só escutar a palavra por escutar, mas vamos pedir para que o Espírito Santo venha e trabalhe dentro de nós, para que a gente possa receber a palavra de verdade dentro do nosso coração. Você não entende a palavra de Deus porque você é super inteligente. Não. É através do Espírito Santo. Então, que hoje, nesse momento, o Espírito Santo possa trabalhar em cada um que está aqui. E que ele possa colidir com cada um que está aqui. E que essa palavra possa fazer efeito do jeito que ela está sendo derramada aqui nesse momento. Então, a palavra de hoje é em 2 João, capítulo 1, do 4 ao 6. As cartas de 1 João, 2 e 3 João, foi João mesmo que escreveu. O assunto que ele escreve na primeira carta e na segunda carta são muito similares, mas da segunda carta é bem curto. Aqui ele descreve que essa carta foi escrita para o presbítero, a senhora eleita e os seus filhos. Ele está se referindo a ele mesmo quando ele falou presbítero. Ele era presbítero. Porque na terceira carta de João, ele também começa a carta assim, o presbítero. Ele está se referindo a ele mesmo. Nessa época, o presbítero não era só um obreiro, ele também tinha muito mais poder sobre a igreja, ele tinha um poder de governar ali a igreja, né? Ele também está dizendo sobre a senhora eleita e os seus filhos. Existe duas teorias sobre o que ele está se referindo aqui. Se ele está se referindo a uma mulher ou as mulheres que estavam na igreja.
Ou tem duas teorias, se era para alguma mulher ali daquela igreja, ou se era para todas as mulheres da igreja. Ou se ele estava se referindo à igreja, porque a igreja é uma mulher, é a noiva, né? Então, tem essas duas teorias. Então, ou ele escreveu para a igreja, a noiva, né? A mulher de Jesus, ou para as mulheres. Mas o importante aqui dessa palavra é que ele não terminou para as mulheres, mas ele também falou, e aos seus filhos. Então, o que isso significa? Que a missão da igreja, tanto a missão da igreja quanto a missão das mulheres que estão na igreja, é levantar remanescentes, é criar remanescentes. Então, essa carta, ela é uma carta que foi escrita para as mulheres, para um movimento remanescente dentro da igreja. Então, o tema de hoje é Mãe da Fé e Movimento Remanescente da Cúpula. Então, a senhora eleita aqui, ela tanto é as mulheres quanto a igreja. Então, que você possa escutar essa palavra pensando, eu sou uma mãe da fé, a igreja é uma mãe da fé. Então, que tipo de mãe é essa? É a mãe da fé. Primeira coisa, que nós devemos ser pessoas de fé. Pessoas que têm aliança. No Antigo Testamento, tinha uma mulher chamada Joquebede. Em Hebreus 11, está descrito sobre ela. Que ela não temeu a ordem de Faraó, que ela cuidou de Moisés durante 3 meses. Ela não sentiu medo com a ordem das trevas, mas ela creu nas promessas de Deus. Então, que ordem que Faraó naquela época deu? A ordem que ele tinha dado é que todas as crianças hebreias que nascessem, meninos, tinham que ser mortas. Então, Joquebede, ela não ficou com medo, ela não temeu essa ordem do Faraó. Ela creu na promessa que Deus tinha. Não foi porque, ai, é meu filho, meu querido filho, meu bonitinho. Não, não foi por isso que ela fez isso, que ela escondeu Moisés. Foi porque ela sabia da promessa de Deus, ela sabia que ia vir o Messias através do povo deles. E se todos os homens, todos os meninos que estavam nascendo fossem mortos, não ia ter como vir o Messias. Não ia ter como nascer o Messias lá na frente. Então, para deixar o sangue, né, a linhagem de Jesus, ela não cumpriu a ordem de Faraó. E Ana também, que era mãe de Samuel, ela era estéril, e ela recebeu, né, de Deus uma promessa, uma missão. Não é, nesse momento Israel não está sofrendo porque não tem homens, não tem filhos, mas porque não tem uma pessoa que esteja disposto a fazer a vontade de Deus. Então Ana, naquele momento, ela decide
Através da decisão de uma mulher, Samuel nasce. E quando Samuel nasce, através dele, Deus abençoa Israel. Existem várias histórias dentro da Bíblia sobre essas mães da fé. Mas isso não é uma história individual, não é uma palavra individual. Esse é um objetivo da igreja, de toda a igreja. Não é se essa mãe ela tem uma identidade grande, né? Uma pessoa que é famosa, não. Independente, esse é o objetivo de todos. Também teve uma mulher chamada Helena. E ela veio um soldado até ela. Ela era cristã, né? Ele casou com ela era cristã. Mas o marido dela, esse soldado, ele queria subir de cargo. Então, para subir de cargo, ele abandonou ela e se casou com a filha de um rei. Ele abandonou ela com um filho, mas ela decidiu criar esse filho. Na fé. Talvez, se ela não fosse cristã, ela poderia odiar esse ex-marido, ela poderia abandonar essa criança também. Mas o que ela fez foi criar esse menino na fé. E esse menino, filho dela, se tornou o imperador da Roma, Constantino. Quem poderia pensar que dessa mulher pobre viria uma pessoa que se tornasse o imperador de Roma naquela época? Se de dentro da igreja não aparecer líderes para esse mundo vai ser destruído. Por exemplo, Putin, ele não foi criado dentro da igreja. Mas como a igreja não está fazendo líderes, né? Não está criando líderes, o mundo coloca qualquer pessoa. Pessoas que estão nas trevas. E que não só eles sofrem, mas todas as pessoas são destruídas em volta deles. Então, a igreja, ela precisa levantar os futuros políticos, a liderança, ela precisa criar. Isso é a palavra de Deus. Por isso, em nossa igreja, nós começamos a trabalhar com os remanescentes desde a idade de que eles nascem. Desde recém-nascido nós trabalhamos. Por isso nós temos creches hoje. Quando nós fomos abrir a creche, nós gastamos mais dinheiro do que abrir a igreja para abrir uma creche. Mas o problema não é o financeiro. Porque quando aparecer pelo menos quando através dessa creche, se levantar para ser um líder aqui,
Já está bom. Então, é muito importante nossas creches, as nossas escolas do clube, nossos ministérios com jovens, porque essas crianças, daqui 30, 40 anos, elas precisam se levantar para ser líderes aqui no Japão. Senão, o Japão não tem futuro. Mães, que vocês possam orar nesse sentido. Nós temos crianças já que já falam na escola primária, que elas sabem a missão delas. Porque as crianças, do jeito que você ensina elas, elas acreditam. Elas são puras, elas acreditam. Então, como nós entendemos, sabemos do movimento remanescente da cúpula que Deus tem, nós começamos a colocar isso em prática. Eu tenho uma escola secundária com um sistema de aulas não presenciais, e eles veio nos pedir para que 2 vezes no mês a gente desse aula para essas crianças. Então, Deus abre as portas quando nós entendemos a vontade que Ele tem. Nós temos um Seimongako, né, que é uma escola que gradua, né, profissional, e lá nós não ensinamos só teologia, nós ensinamos também a língua chinesa, coreana, japonesa. E nós não só recrutamos estudantes internacionais, mas nós recrutamos estudantes internacionais que nós vemos que eles querem isso, que eles vão ser líderes para o futuro. E eu creio que, através desse trabalho, desse movimento, Deus vai fazer a vontade dele acontecer. Nós tivemos um presidente na Coreia que ele falou que ele ia fazer a Coreia se tornar um país cristão. Então, ele foi estudar nos Estados Unidos e ele voltou para a Coreia e ele começou a trabalhar nesse foco. Mas vamos falar agora do Japão. Da mesma época, o imperador, ele não tinha esse pensamento. Ele foi para a Inglaterra estudar. E talvez se naquele momento eles tivessem trabalhado para que levantassem remanescentes ali, pessoas, cristãos, talvez o futuro do Japão, o Japão teria sido diferente. Mas a gente só tem 2 opções. Ou a gente faz pessoas com a personalidade de Cristo, ou a gente
não faz essas pessoas e elas ficam com a personalidade das trevas. Muitas igrejas têm escola dominical, bíblica dominical, mas elas não estão focadas em levantar líderes, levantar remanescentes. Por exemplo, se você for ver a maior seita que tem aqui no Japão, o foco deles é levantar líderes políticos no governo. Tem muitas pessoas que são dessas seitas que estão ali na política, que têm o poder sobre o país. Dentro também das pessoas de sucesso, porque eles têm uma faculdade para formar pessoas assim. Então, como você pode ver, a potência das trevas, eles têm essa noção. E nós que temos o evangelho, nós não temos essa ideia, essa visão. Mas quando nós compreendemos esse movimento remanescente, com certeza Deus começa a trabalhar. Porque quando, através de Moisés, um remanescente que nasceu, uma vida toda de 400 anos de escravidão acabou. Através de quando Samuel nasceu, um remanescente, uma vida de guerra que acontecia lá em Israel acabou. Ele tinha apenas 20 anos quando ele se tornou sacerdote. Quando Davi foi lutar com Golias, eles não eram velhos, eles não eram anciãos, eles eram jovens. Tanto Samuel quanto Davi. Esses jovens que estavam mudando, mexendo no mundo, trazendo mudanças. Nós precisamos criar nossos remanescentes. E Constantino se torna o imperador de Roma. Então, o pai dele, que tinha abandonado a mulher, a mãe dele, como ele era pai, ele depois pegou Constantino, né, para ele, de volta, e ele se torna uma pessoa muito importante. Só que nessa época, no reino, né, no império, acontecia muito de eles se matarem para pegar o trono. Então, Constantino ele foi criado escondido. Então, dentro dessa vida dele, detido ali, sem poder ter contato com as pessoas, ele também foi sendo fortalecido, né, de uma certa forma. E a fé dele também foi fortalecida. Então, quando ele se torna o imperador de Roma, o que aconteceu? Antes de Constantino ser imperador de Roma, existia só 10% de cristão em Roma. E depois de 25 anos que ele era imperador, 60% de pessoas se tornaram cristãos. Então, através de Constantino,
que a Europa toda se tornou cristã. Então, por que a Europa até então, ela não tinha alcançado isso, né? O cristianismo ali na Europa. Porque a pessoa maior, a pessoa que está acima da nação, ela não tinha esse foco. Mais de 100 anos que o cristianismo está sendo falado aqui no Japão. Mas dentro desses 100 anos, nós somos essa igreja pequena, talvez, mas nós podemos criar, né? A igreja nunca pensou em criar um líder que saísse daqui. Por isso que o Japão ainda não mudou, por isso que ele continua sendo o mesmo dentro desses 100 anos, porque nenhuma igreja compreendeu isso. Mas a nossa igreja, igreja missionária evangélica, nós vamos criar os nossos remanescentes, para que daqui 30, 40 anos eles possam alcançar. O poder de Deus é ilimitado. Ele é perfeito. Então, todos os pais, os professores, que vocês possam crer nisso e orar por isso, pelos seus filhos, porque isso é uma aliança, é uma promessa de Deus. Então, terceiro ponto, oração. O Deus da Trindade está junto conosco, está em nós. Por isso, ele derrama sobre nós os 5 poderes. Para nos dar esse poder que ele está junto conosco. No momento que você crê nisso, está tudo certo. Quando os remanescentes entenderem isso, compreenderem isso, pronto. Quando eles entenderem que somente ter Cristo é o suficiente, pronto. Eles já entenderam tudo. Porque esse Deus que está dentro de nós, ele está ali no trono. E ele também está dentro de nós. Ele tem um poder imensurável. Ele é totalmente diferente de idolatria, de demônios. Ele está no trono. Ele está sentado. Ele tem anjos trabalhando para ele. Ele destrói as obras de Satanás. Ele governa, independente do tempo, espaço-tempo. Ele é poderoso, soberano. Por isso que ele consegue mexer nas finanças, no governo do mundo todo. É ele quem governa tudo. Que nós possamos crer nisso. E os nossos remanescentes também crêem nisso. Com certeza, quando nós cremos, vai acontecer coisas sobrenaturais. Vamos crer e orar por isso. Vamos receber o poder que vem do céu. O poder que vem do trono. Essa palavra se chama Heaven in Power. É o poder do céu. Por exemplo, quando uma pessoa é muito inteligente, nós falamos que é um gênio, né? A gente fala, ele tem um poder, né? Na verdade, existem dons que vêm do céu. E nós não só recebemos esses dons que vêm do céu, mas nós recebemos o coração do próprio Deus. Deus está conosco. Ele está em nós. O coração de Deus é nosso coração. O coração de Cristo é nosso coração. E dessa forma nós vamos criar nossos remanescentes.
No Japão, é um país muito forte com idolatria. E muitos jovens, eles podem se desviar para várias dessas idolatrias, desses caminhos. Mas dentro dessas tentações, Deus nos dá vitória. Só de não ser tentado, só de não ser enganado, você já consegue alcançar o cume. Que nossos remanescentes possam ter um coração reto, porque o coração de Deus, ele é reto, ele é forte. E somente na Bíblia que nós compreendemos o coração de Deus. É através da palavra. A faculdade de Sapporo foi a primeira faculdade do Japão. E o presidente, né, da escola foi escolhido foi um homem chamado Clark, e ele falou, eu quero ensinar a Bíblia na faculdade. E muitas pessoas foram contra essa ideia aqui no Japão. Mas ele foi firme e ele falou, se eu não puder ensinar a Bíblia aqui no Japão, eu não quero ser professor aqui. E ele ganhou, e ele começou a ensinar a Bíblia para aqueles estudantes. Porque não existe um ensino melhor do que o que vem da Bíblia. Ele disse isso, ele deixou essa frase. Então, começou a aparecer várias pessoas dessa faculdade que receberam esse ensinamento. Mas eles entenderam que eles eram pessoas excelentes, porque eles passaram por esses ensinamentos, mas ele não conseguiu transmitir para eles que, além de serem excelentes e alcançar lugares altos, a missão deles era fazer o IT. Que você possa crer no seu filho, ensina para ele. Filho, você vai ser um líder aqui no Japão. Quando você prestar atenção em cada criança, eles têm um talento, um dom. E quanto mais rápido você detectar, descobrir qual é o talento do seu filho. Por exemplo, tem pessoas tem crianças que eles são espertos, eles conseguem fazer dinheiro, né? Então, eles têm esse dom. Então, você já profetiza na vida dele. Filho, você vai ser uma pessoa que você vai ter sucesso, né? Tem crianças que elas são super inteligentes, ou crianças que elas têm uma liderança, eles já são líderes, ou crianças que eles têm, por exemplo, um dom de desenhar, enfim, eles têm dons. Encontre os dons, os talentos deles. E ensina para eles a missão da vida deles, até eles chegarem na frente do rei. Que eles possam ter essa missão no coração deles, que eles vão chegar em frente aos reis. Isso é uma promessa de Deus. Que nós possamos receber essa promessa de Deus. Então, vamos concluir. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, tomar posse dessa palavra e orar sempre. Que o Deus da Trindade está dentro de nós. Quando você crê nisso, toda dúvida, toda aflição sai, tudo isso se torna gratidão a Deus. Independente do que está acontecendo na sua vida, agradeça a Deus.
Ah, isso está acontecendo porque Deus quer me abençoar mais. É a graça de Deus na minha vida. Em todas as coisas que a gente possa agradecer a Deus. E que você possa, como foi falado nessa palavra, educar o seu filho para que ele se torne um remanescente. Se você não fizer esse movimento de remanescente, você vai olhar para trás e vai falar, nossa, minha vida não teve valor. Que você possa segurar, tomar posse dessa missão e ser vitorioso nessa semana. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos dar a tua palavra. E nós acreditamos que essa palavra, Senhor, vai se cumprir. Que a Trindade está perfeitamente um conosco. Que o Senhor está conosco, nós cremos, Senhor. Que o Senhor possa trabalhar agora, nesse momento, com a plenitude do teu Espírito Santo. Que todas as coisas venham se tornar em gratidão. Que nós possamos, Senhor, criar nossos filhos para que eles se tornem remanescentes, Pai, do cume. Que o Senhor possa derramar sobre nós, Senhor, a bênção para nós fazermos esse movimento de remanescentes, Pai. Eu oro no poder do nome do Senhor Jesus. Amém.